Na última vez que nos encontramos, descobrimos como Abraão, o pai da fé, viu o dia de Cristo 2000 anos antes, no sacrifício do Monte Moriá. Hoje, avançamos na saga da promessa. Se a história de Abraão foi a promessa da fé, a história de seu bisneto José é o evangelho em narrativa. Muitos leem Gênesis 37 a 50 e veem uma história inspiradora de superação. Um jovem sonhador que é traído, vendido como escravo e contra todas as probabilidades, ascende ao segundo cargo mais poderoso do mundo. É uma história de perdão e providência. Mas e se essa história for mais do que isso? E se Deus, em sua soberania, não estivesse apenas nos contando uma história, mas pintando um retrato tão detalhado, tão preciso, que só poderia ser a prefiguração de outro que viria? Hoje, vamos decodificar a vida de José. Vamos provar que cada passo de sua jornada, a traição por prata, a falsa acusação, a morte e ressurreição da prisão, e sua ascensão para se tornar o Salvador do mundo, foi um roteiro vivo da vida, morte e exaltação de Jesus Cristo. Fique comigo. Nossa história começa com um pai, Jacó, e seu filho favorito, José. Gênesis 37 nos diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos e lhe fez uma túnica especial, de várias cores. Este amor singular gerou um ciúme mortal em seus irmãos. Aqui vemos o primeiro paralelo. Deus Pai declara sobre Jesus: "Este é o meu filho amado em quem tenho prazer." O pai Jacó envia seu filho amado José para verificar seus irmãos no campo, e os irmãos, ao vê-lo de longe, conspiram contra ele. Eles o rejeitam. Eles rejeitam sua autoridade e seus sonhos, que previam sua futura soberania. Da mesma forma, o Pai Celestial envia seu Filho unigênito, Jesus, aos seus, ao povo de Israel. E como João 1,11 nos diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A traição se aprofunda. Os irmãos de José o lançam em uma cisterna vazia, uma sepultura figurativa. Eles o dão como morto. E então, por sugestão de Judá, eles o vendem. O preço? 20 moedas de prata. 1800 anos depois, Jesus, o verdadeiro filho amado, seria traído por um dos seus, Judas. O preço? 30 moedas de prata. Os irmãos de José pegam sua túnica, a prova do amor do pai, a mergulham no sangue de um cabrito e a levam de volta a Jacó, mentindo sobre sua morte. Séculos depois, seria o sangue de outro cordeiro, o Cordeiro de Deus, derramado em uma túnica no Calvário, que traria a verdade da nossa redenção. Vendido como escravo no Egito, a integridade de José o eleva na casa de Potifar, mas sua justiça o torna um alvo. Em Gênesis 39, ele é falsamente acusado pela esposa de Potifar por um crime que não cometeu. Ele resistiu à tentação, mas foi punido por ela. José é lançado na prisão no calabouço, um lugar de escuridão e esquecimento. O paralelo com Cristo é assustadoramente preciso. Jesus, o único homem perfeitamente justo, foi falsamente acusado pelos líderes religiosos. Como José, ele permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Ele foi condenado por crimes que não cometeu e contado entre os transgressores. Na prisão, José interpreta o sonho de dois homens, o copeiro e o padeiro. Ao copeiro, ele promete restauração e vida. Ao padeiro, ele prevê a morte. José estava ali entre a vida e a morte. Jesus, em sua crucificação, também foi colocado entre dois criminosos. A um ele prometeu restauração e vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro enfrentou a condenação. O copeiro é libertado, mas esquece José. Por 2 longos anos, o Salvador justo é deixado para trás, esquecido no lugar da morte. Assim como Cristo, que desceu ao lugar dos mortos, aparentemente esquecido pelo mundo. Então, Gênesis 41. O faraó tem um sonho que ninguém pode interpretar. O copeiro finalmente se lembra de José. José é trazido às pressas da prisão, uma ressurreição do calabouço. Ele se apresenta diante do faraó e, cheio do Espírito de Deus, interpreta o sonho e apresenta um plano de salvação para o Egito e para o mundo.
A resposta do faraó é imediata. Ele diz: haveria alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Faraó tira seu anel de sinete, coloca vestes de linho fino em José e o torna o segundo no comando. Ele declara: sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Pense nisso. Primeiro, José é ressuscitado da prisão. Segundo, ele é exaltado à direita do trono. Terceiro, ele recebe um novo nome, Zaphenath Paneah, que significa o Salvador do mundo, ou Deus fala e ele vive. Quarto, ele recebe uma noiva gentia, a Senate. Agora, olhe para Cristo. Primeiro, Jesus ressuscita da morte. Segundo, ele ascende aos céus e senta-se à direita de Deus Pai. Terceiro, ele recebe o nome acima de todo nome. Quarto, e ele, um judeu, estende a salvação ao mundo gentil, chamando para si uma noiva na igreja. José, agora exaltado, torna-se o provedor do pão. Durante a fome, ele é a única fonte de salvação. As pessoas não iam ao faraó. Elas iam a José. Como o faraó disse: ide a José. O que ele vos disser, fazei. Jesus declara: eu sou o pão da vida. O Pai nos diz: este é o meu filho amado. A ele ouvi. O clímax da história não é o poder de José, é o seu perdão. A fome força seus irmãos, os mesmos que o traíram, a irem ao Egito e se curvarem diante dele buscando pão. Eles não o reconhecem. Após um teste profundo em Gênesis 45, José finalmente se revela. Em uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia, ele chora e diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele não apenas os perdoa, ele redefine a traição deles. E aqui chegamos ao coração do Evangelho. Em Gênesis 50, 20, José resume tudo. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. Essa é a história da cruz. A humanidade, em sua rebelião, intentou o mal contra Jesus Cristo. Nós o traímos, o acusamos falsamente e o pregamos em uma cruz. Mas Deus, em sua soberana providência, usou o pior ato da história humana para realizar o maior ato de salvação da história. O que foi planejado para o mal, Deus usou para o bem, para conservar em vida a muito povo. A história de José não é apenas sobre perdão, é sobre a ressurreição. É sobre como Deus usa o sofrimento, a traição e a morte para trazer exaltação e salvação ao mundo. José é a prova viva, escrita 1800 anos antes, de que o plano de Deus através de Jesus Cristo sempre foi a intenção do seu coração. Obrigado por me acompanhar. Se você viu Cristo na história de José, talvez pela primeira vez compartilhe esta mensagem. Inscreva-se para que possamos continuar a descobrir juntos o Evangelho escondido em todas as Escrituras.